Olá, pessoal! Hoje nós iremos fazer a resolução de um simulado sobre coesão textual. O que é a coesão textual em simples palavras, professora? Porque aqui a gente está para facilitar a tua vida, né? A coesão textual nada mais é do que o uso correto dos conectivos que fazem com que um texto flua. No momento que você está fazendo uma redação, pode observar que um bom texto, você lê rapidamente, né? A leitura flui, ela é coesa. A coesão textual é justamente dessa facilidade que a gente tem em compreender o que foi dito, porque o uso dos conectivos, ou seja, daquelas palavras que estão ali, ó, unindo as orações, ele está correto. E quando a coesão textual ela está falha, ela está precária, a gente não consegue entender muito bem do que se trata. Por exemplo, só para a gente se situar aqui e poder ir para as questões. Se eu digo assim, queria ter nascido herdeira, mas nasci guerreira. Olha só, o que é que acontece aqui? Esse mas que está ali unindo as duas orações, ele tem sentido de quê? De uma adversidade, de uma quebra de expectativa. E essa adversidade, essa quebra de expectativa trouxe essa carga toda de significado em cima de quê? Do conectivo, da conjunção que foi utilizada ali. Por isso que isso é tão cobrado em concursos, é cobrado tanto na parte da redação, né, do texto dissertativo, como é cobrado nas questões assertivas. Pode cobrar de você lá em morfologia, se cobrar isoladamente as conjunções, pode cobrar de você lá em sintaxe, quando ele está falando dos termos, das orações, como é que eles se relacionam, certo? Então, às vezes, uma palavra, como é que ela se comporta? Ela se comporta de forma causal, temporal, né, concessiva, adversativa. Qual é o comportamento dela ali? A gente vai trabalhar com as orações coordenadas, subordinadas. Eu posso estar trabalhando de várias formas com a coesão textual. Então, por isso, tão importante esse conteúdo. E eu trouxe hoje para vocês essa resolução. Então, vamos lá. Sem mais delongas, não vamos perder tempo. Bora lá para a nossa questão. Olha só. Nossa primeira questão aqui desse simuladozinho, olha só, que faz parte lá do nosso curso de redação e português, né? Nossa turma, essa turma, sábado passado, viu uma aula muito massa sobre o uso dos conectivos, né? Como é que a gente utiliza essas conjunções, os elementos coesivos. E eu preparei esse simulado aqui para a gente fixar esse conteúdo da melhor forma. Então, vamos lá. Olha a primeira questão. Porém, eu já observe isso aqui, ó. Porém, se você não puder economizar para eles devido à situação familiar ou à crise financeira, não há problema em postergar os planos por um tempo. O elemento coesivo destacado, era para estar destacado aqui, mas na edição deve ter saído, poderia ser contextualmente substituído. As bancas amam fazer isso aqui, ó, contextualmente substituído. É trocar sem alterar o sentido do texto. Então, ele poderia ser trocado por quem? Ó, a fim de manter o sentido e a correção gramatical por. O que é que eu vou pensar aqui? Professora, o que é que a gente vai pensar neste momento? Olha só, eu posso colocar, portanto vai ser um elemento, vamos colocar assim, uma palavra como um elemento que tem ideia de adversidade, porque o porém tem ideia de adversidade. Então, eu preciso que outro conectivo aqui também traga a mesma ideia de adversidade. Então, eu tenho aqui, ó, no entanto, por conseguinte, à medida que ou a fim de que. O que é que eu vou pensar neste momento? Olha só, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, que vai ficar bem melhor de ilustrar isso aqui para vocês. Só um minutinho, espera ainda. Vai ficar um pouquinho escuro, mas não vai alterar, não. Olha só. O porém é o mesmo que, ó, mas, contudo, no entanto, olha só. Entretanto e todavia. Todas essas palavras aqui, ó, são adversativas, são conjunções adversativas. Eu vou estar dizendo exatamente a mesma coisa, certo? Então, aqui, ó, nessa palavra aqui, porém, eu tenho a mesma carga semântica de no entanto, certo? Então, se eu dissesse no entanto, se você não puder economizar para eles, é a mesma coisa. Então, se eu dissesse assim, queria estar dormindo,
porém estou estudando. É o mesmo que queria estar dormindo, no entanto estou estudando, mas estou estudando, contudo, todavia, entretanto, estou estudando. Por isso, gabarito letra B. Vamos para a próxima questão. Olha só. Segunda questão diz: qual das alternativas apresenta uma oração coordenada, sindética, aditiva? Danou-se, professor, eu sei lá o que é oração coordenada, sindética, aditiva. Vamos pensar, ó, se ela é aditiva, ela tem sentido de soma, de quantidade, certo? Se ela tem sentido de soma e de quantidade, vamos olhar quem mais tem essa mesma função. Olha só, então, risquei aqui, mas foi sem querer, para ainda, para não misturar as coisas. Olha só, chegamos à praia e nadamos. Olha só, se essa oração é coordenada, o que é que vai acontecer aqui? Ela uniu duas orações, não é isso? Então, tem aqui, ó, chegamos à praia e nadamos. Eu tive duas ações que foram unidas, ó, uma, duas, que foram unidas pelo conectivo e, certo? E é uma ideia de soma. Se eu disser assim, trabalhei e estudei. Não só trabalhei, como também estudei. Trabalhei, mas também estudei. Todos teriam ideia de soma. Por isso, nosso gabarito já de cara, ó. Letra A. Na letra B ele diz, eles queriam sair, porém, estava chovendo, porém é adversativo, não é ela. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos, ora é alternativa, certo? Alternativa. São adolescentes, logo irão namorar. Aqui eu tenho o quê? Uma conclusiva, certo? Por isso, gabarito letra A. Vamos embora para a terceira questão. Analise as orações coordenadas abaixo e sua classificação e assinale corretamente. 1. Não saiu cedo, logo chegou atrasada. Atrasado, né? Ó, logo. Logo tem ideia de quê? De conclusão. Entendendo isso aqui, ó, que logo é uma conclusão, você já ganhou essa questão. Mas vamos ver a outra. Venha imediatamente, pois, ó, sua presença é indispensável. Eu poderia trocar esse pois por quê? Poderia. Ó, vem imediatamente porque sua presença é indispensável. Se eu poderia trocar pelo porquê, é porque ela é explicativa. Então, eu tenho, ó, uma conclusiva e uma explicativa. Isso vai aparecer aqui, ó, conclusiva e explicativa. Não preciso sofrer para responder essa questão. Vê que na letra A ele me diz que ela é aditiva? Errado. Diz que é aditiva e adversativa, totalmente errado. Alternativa e conclusiva? Não. Adversativa e explicativa? Também não, certo? Então, o gabarito da gente aqui, ó, letra B, letra B. Vamos embora, mais uma questãozinha. O título do texto: O mundo não vai acabar, mas vai. Olha só. Sugere uma aparente contradição. Considerando as informações veiculadas no texto, pode-se compreender que o mundo continuará existindo, pois é possível nos precavermos dos cataclismos. B. Continuará existindo, embora com uma configuração diferente da atual. Deixará de existir, caso a degradação ecológica permaneça desenfreada, ou deixará de existir, já que os cataclismos destruirão tudo que conhecemos. Qual dessas que eu circulei, qual dessas palavras aqui tem o mesmo sentido de mas? Ó, mas não é adversidade? Então, eu vou procurar outra que tenha esse sentido, ó, embora, certo? Ó, embora. Por quê? Porque pois é explicativa. Porque caso ela é aqui uma, eita, meu Deus, condicional, é uma condicional, e já que é uma explicação, tá? É uma explicação. Então, eu tenho aqui, ó, embora, continuará existindo, embora com uma configuração diferente da atual. Tem um sentido de contrariedade, de contradição, que é justamente, ó, o que a banca nos pede aqui no enunciado. Então, gabarito letra B. Essa que gostou de letra B, não foi?
Vamos lá, quinta questão. A coesão em qualquer texto é fundamental. Sem ela, não é possível entender o sentido do que se lê. Observe o emprego dos conectivos como conjunções, preposições, advérbios no texto e marque a alternativa correta conforme a relação estabelecida por eles. Letra A. A conjunção se no fragmento se eles me acham legal, então eu sou legal. Estabelece a relação entre uma condição e uma consequência. Olha só, aqui é uma condição. Se eles me acham legal, só que aqui, ó, então eu sou legal. Então é consequência? É uma consecutiva? Não. Então aqui, ó, ela chega no sentido de conclusão. Então não é letra A. Letra B, a conjunção porque no fragmento porque, se você não acompanhar a moda, introduz uma explicação. Correto. Correto. Letra B, ó, porque é explicativa. Vamos ver as outras. Letra C, o advérbio então no trecho. Então eu sou legal. Então, ó, reforça a ideia de contradição? Não. Então, aqui, ó, explicação. A conjunção e, em todos os empregos do texto, ressalta a ideia de contradição. Eu nem preciso olhar para o texto. E é soma, né? O que nós vimos lá no início. Então, o gabarito dessa questão aqui também, ó, letra B. Sexta questão. Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pela oração subordinada em destaque no período. Para evitar um novo ataque, o que é que eu vou pensar? Que para, ó, é uma finalidade. Eu estudo para passar, né, ó, com o intuito de passar. Isso aqui é um N, tá? O intuito de passar, com a finalidade de passar, com o fito de passar. Portanto, letra A. Sétima questão. Assinale a alternativa que apresenta a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período. Segundo a rádio francesa Europe, eu nem preciso ler o resto, gente. Ó, se é segundo ela, aí as opções que ele me dá. É uma causa? É um tempo? É uma conformidade? É sim. Porque se eu disser assim, ó, eu estudo segundo as orientações da professora, ó, segundo é o mesmo que de acordo com, conforme as orientações da professora, letra C. Não é causa, não é tempo, não é uma proporção, nem é uma comparação. Segundo é de acordo com ela, conforme o que é que essa rádio francesa diz. Oitava questão. Assinale a alternativa que apresente o tipo de relação estabelecida pelo termo em destaque no período. A circulação simultânea dos 4 sorotipos de dengue no território nacional. Mas, gente, uma dica. As bancas amam a família dele. O mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, estão sempre, sempre, sempre aparecendo nos concursos públicos. Memoriza essas danadas. Então, mas, ó, é oposição, adição, alternância, explicação, conclusão. Mas é uma oposição. Se tivesse aqui, é uma contrariedade, é uma adversidade. Estaria correto, tá bom? Então, letra A. Nona questão. O advérbio teoricamente, que ocorre no excerto apresentado, poderia ser substituído pela expressão de valor correspondente. Olha só. Teoricamente seria o mesmo que especificamente, em especial, inesperadamente, em tese, sim. Ou coincidentemente. Até o nome diz, ó, teoricamente, ó, vem de tese, tá bom? Então, em tese, gabarito letra D. Décima questão, já estamos encaminhando para o fim. Conforme o excerto, embora, gente, eu nem preciso ler o resto, ó. Embora, vamos lá, vamos pensar num exemplo bem legal para nunca mais esquecer. O que é que acontece? Ela também aparece muito nos concursos. Quando eu digo assim, vou até voltar aqui, ó, para olhar para vocês neste momento. Quando eu digo assim, aluno, veja só. Embora você não tenha tanto tempo para estudar, será aprovado nos primeiros lugares. Olha só, você diz aí, daí amém, né?
Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que tem uma concessão. Que o que é que se espera? Que uma pessoa que não teve tanto tempo para estudar, ela não passe, né? Assim é o que se espera. Então, ele não estudou tanto, mas passou, não é isso? Então, quando eu digo, embora não tenha estudado tanto, foi aprovado em primeiro lugar. Mesmo que não tenha estudado tanto, foi aprovado em primeiro lugar. Eu estou dizendo o quê? Algo contrário do esperado. Então, memoriza que esse com vem de concessão. É uma concessão. Esperar que algo aconteça de um jeito, mas aconteça de outro. Como é que você vai memorizar isso? Tem um termo na Bíblia que diz o seguinte: ainda que, ele já inicia com a concessiva, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum temerei, pois tu estarás comigo. Não é assim? E é muito forte, né, esse trecho da Bíblia. Então, o que é que ele está dizendo? Que quem anda no vale da sombra da morte tem medo. Mas mesmo que ele esteja lá, no vale da sombra da morte, a fé dele é tão grande que ele não tem. Que o esperado era que ele tivesse medo, mas ele não tem. Então, é uma concessiva, ainda que. Então, ainda que eu tenha tido inúmeros problemas, inúmeras pedras para poder passar nesse concurso, fui aprovado. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Do que uma profecia dessa, uma hora dessa. Vamos embora. Olha só, voltando para as nossas questões. Então, como eu estava dizendo, ó, concessiva. Concessiva tem ideia de contrário, ó, ideia de contrário. Então, aqui, ó, letra A. Oração subordinada temporal? Não. Condicional? Não. Adversativa também não, nem explicativo. O gabarito aqui era letra A. 11ª. O termo sublinhado na frase, embora, mesma coisa, ó. Embora tenha chovido, fomos à praia. Se é embora, ele tá somando coisas? Não. Ó, choveu. O que se espera quando chove? É que a pessoa não saia, né? Só que ele foi à praia. Ele teve uma ideia, ó, contrária. Se é contrária, concessiva. Aqui, ó, contradição? Concessão. Não é condição, não é consequência, não é contradição. É concessão. Pensa sempre, ó, no contrário. Ó, contrário. Foi feito o contrário do que se esperava. 12ª. Qual das alternativas a seguir apresenta uma oração subordinada temporal? Olha só, de cara. Enquanto eu cozinhava, ó, o que ele quer dizer aqui? Que no momento, certo? No momento em que eu cozinhava, Luciana arrumava a sala. Então, o que está acontecendo aqui? O instante, o momento em que algo aconteceu é considerado, ó, temporal, certo? Manuel estudou muito, ó, portanto, conclusiva. Mariana, que é inteligente, sempre se destaca na escola. Aqui eu nem tenho. Ó, sempre se destaca na escola. Ela foi ao mercado e comprou frutas. Chegamos atrasados, mas conseguimos participar. Então, o gabarito aqui, letra A. Certo? Letra A. 13ª questão. Na linha 28, a conjunção visto que, é porque aqui, ó, quando eu falo de conjunção, dificilmente eu preciso voltar no texto, porque ela já me traz a ideia, porque eu tô falando de coesão. Então, ó, visto que, estabelece uma relação de, aí vamos lá, assinale a alternativa que preenche corretamente. Visto que é o mesmo que causa, tempo, explicação, conclusão ou concessão. Se eu disser assim, sairemos, visto que Maria também não estava em casa, não estará em casa, não sei, vamos pegar dessa forma. Então, visto que é o mesmo que a minha causa, ó, o motivo, visto que é o mesmo que o motivo, não é o tempo, não é a explicação, não é a conclusão, nem é a concessão, é o motivo, é a causa. Fechei a janela, visto que estava muito frio, certo? É porque, visto que é o mesmo que o porquê. 14. Assinale a alternativa que apresenta a conjunção que não poderia substituir corretamente o por isso. Ó, por isso é o mesmo que portanto. Se eu dissesse assim, fui aprovado no concurso, por isso vou comemorar. Então eu poderia dizer, ó, portanto vou comemorar? Poderia, então não é ela. Logo vou comemorar? Poderia, então não é ela. Assim, vou comemorar? Poderia, não é ela. Então vou comemorar? Poderia, não é ela. É aqui, ó. Consoante é o mesmo que conforme, é fazer algo conforme foi ensinado, né? Mediante os ensinamentos, por exemplo. Então, gabarito letra D.
E na 15ª, qual alternativa indica corretamente uma conjunção coordenativa que estabelece uma relação adversativa? Não precisa sofrer aqui. Se pensou em adversidade, pensa sempre, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto ou todavia, certo? Pensando nisso aqui, ó, visto que, portanto, logo, ó, entretanto, letra D, ok? Pronto, então é isto. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, né? Se você esperou até agora, curta, né? Deixa aí tua pergunta, deixa aí teu like, tá bom? E a gente se vê na próxima.